Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, vamos fazer a botinha Charme Lacinho. Nós vamos precisar dos seguintes materiais: o fio Charme da Círculo nas cores pink e bege. O Charme, ele vem em cores bem vibrantes, como estou mostrando aqui para vocês, em novelos que rende bastante e tem uma maciez bem especial para trabalhar as peças infantis. Então, aqui você também pode mudar as cores e já variar o seu modelinho. Vamos precisar também da agulha para crochê número 2 a 2,5. Uma rosinha em fita, agulha e linha para costura para o acabamento aqui da nossa botinha. Vamos começar a nossa aula então? Iniciamos a nossa botinha com 14 correntinhas. Laçada na agulha, conto 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha da carreira, começo a trabalhar em pontos altos e vou circular dessa forma aqui, ó, pela carreira até chegar na última correntinha deste lado da carreira, ficando com essa parte reta já pronta, onde eu volto mostrando para vocês a confecção da curvinha do pezinho, onde começamos a dar formato ao nosso sapatinho. Bem, cheguei aqui no último pontinho da carreira, onde eu já tenho um ponto nessa correntinha e vou fazer mais 5, ficando no total aqui nesse último ponto com 6 pontos altos. 4, 5 e 6. Vejam que com os 6 pontos altos, eu já saio lá do outro lado da carreira, onde novamente vou percorrer ponto a ponto, fazendo um ponto alto para cada pontinho aqui da carreira de base, até chegar ao último ponto. Onde, mais uma vez, faremos a curvinha, pois temos que ter a curvinha tanto para frente do pezinho, quanto para o calcanhar. Então, seguindo, já estamos chegando aqui no último pontinho. Prontinho, cheguei aqui no último pontinho da carreira. Então, aqui, ó, eu já tenho um desse lado, que foi o início, e esse outro final. Então, eu coloco mais 4 pontos altos. E já fico com os 6 que precisamos para já fechar a nossa carreira e dar início à segunda carreirinha, ó. Então, eu já fico com as duas partes arredondadas, completa, então, a nossa primeira carreira da solinha. Eu volto já trabalhando a segunda carreira. Bem, aqui na segunda carreira da minha solinha, eu subo as 3 correntinhas e faço agora um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar lá no primeiro dos 6 pontos altos juntos que foram colocados na nossa carreira anterior. Então, aqui a lateral da minha sola, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Vejam só. Já estamos chegando aqui no ponto, que é o ponto primeiro dos 6, e nesse primeiro dos 6, já coloco 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Vou para o próximo. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base, ou seja, nós tínhamos na carreira anterior 6 pontos altos, agora nós teremos 12 pontos altos, 2
para cada um dos 6 pontos altos colocados juntos na carreira anterior. Ó, aqui já estamos chegando ao final dos 6, onde colocamos 2 juntos para cada um deles, e agora volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base, e aqui no outro lado, no outro arredondamento, eu repito o mesmo processo, ficando com a minha curvinha dessa forma, 2 pontos altos para cada um dos 6 da carreira anterior. Vejam só, prontinha a nossa segunda carreira e com ela também já quase finalizamos a nossa sola. Agora, nós subimos 2 correntinhas e vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos em volta da nossa solinha, dando o acabamento. Só nas curvinhas que eu tenho que mostrar para vocês, pois ainda continuamos colocando de forma diferente, mas colocando alguns pontos altos duplos ali, os pontos baixos, quer dizer, de 2 em 2, porque precisamos ainda continuar a abertura da solinha, ó, aqui já passamos. Então, quando eu chego aqui nesses pontos altos juntos, no primeiro, eu coloco 2 pontinhos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. E vamos alternando um sim, um não. 2 baixos, um baixo. 2 baixos, um baixo. Até terminar aqueles 2 pontos que colocamos juntos, aqueles 12 pontos da carreira anterior, ó. Então, aqui já chegamos ao final dos 12 e prossigo fazendo pontos baixos até chegar do outro lado, onde repito esse mesmo processo, nos 12 pontos que formam a curvinha. Em um eu coloco 2 pontos baixos, no outro 1, no outro 2, no outro 1. Assim, pela curvinha, assim garantimos que a nossa sola fique bem retinha, dessa forma, e que o nosso sapatinho fique mais perfeitinho. Bem, pessoal, aqui com a minha solinha finalizada, já arrematei, agora vamos começar a subir a parte do pezinho, onde eu venho aqui em uma das curvinhas, e vou pegando sempre aqui na parte de trás do ponto, porque eu fico com a nervurinha aparecendo, separando ainda mais a sola do pezinho. Então, vou mostrar isso para vocês. Eu prendo com um pontinho baixo, faço 3 correntinhas e aqui nós temos o ponto, onde ficamos com a primeira laçadinha e a segunda laçadinha pegando normalmente no ponto. O que eu faço? Eu venho sempre aqui, ó, deixo a primeira e venho aqui na segunda. Novamente, deixo a primeira e venho aqui na segunda. Deixo a primeira e venho na segunda. Dessa forma, contornando toda a nossa carreira. Ó, vejam só. Vou fazer mais alguns para mostrar para vocês como já vai ficando aqui a nervurinha aparecendo, ó. Fica essa nervurinha dividindo a sola da parte de cima do pezinho. Dessa forma, vamos percorrer por 2 carreiras, formando então essa base, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Na segunda carreira aqui, já trabalhando com o nosso charme na cor bege, eu vou trabalhar da mesma forma, mas pegando as 2 laçadinhas, normalmente uma carreira de pontos altos em volta de toda a base. Eu volto mostrando em detalhes para vocês.
Bem, aqui eu finalizei as 2 carreiras em ponto alto, como eu disse para vocês. Agora eu vou começar a formar a frente do pezinho. Então, o que eu faço? Eu continuo da mesma forma, trabalhando em ponto alto. Subo as 3 correntinhas e vou fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base e já mostro para vocês como formar a frente do pezinho. Vamos percorrer por mais alguns, porque vamos quase até na parte da frente do sapatinho, onde vamos fazer as diminuições. Bem, deixa eu dobrar aqui e mostrar para vocês, depois nós continuamos. Assim, eu dobro o meu sapatinho bem ao meio, me baseando na primeira carreira de correntinhas, ela tem que estar bem retinha. Dobrei o meu sapatinho ao meio, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho que percorrer com pontos altos até aqui, e essa parte fica sem fazer, porque é a parte que vamos fazer as diminuições. Então, vou percorrer por mais alguns e volto junto com vocês, só com aquela parte da frente dos 8 pontos altos da carreira anterior. Prontinho, cheguei aqui exatamente onde precisamos para fazer as diminuições na parte da frente. Tenho aqui 8 pontos altos, então agora eu faço a metade do meu ponto, deixo na agulha. Vou para o próximo, faço a metade do meu ponto e deixo na agulha, ficando com as 3 laçadinhas, onde pego todas de uma vez só. Faço metade do meu ponto, deixo na agulha, vou para o próximo, faço a metade do meu ponto e deixo na agulha. Pego as 3 laçadinhas de uma vez só. Novamente, vou para o próximo, faço a metade do ponto e deixo na agulha. Vou para o próximo, metade do ponto e deixo na agulha, ficando com as 3 laçadinhas. Pego as 3 de uma vez só. Então, vamos repetir esse processo por 8 vezes. Ó, já fizemos 3, vamos fazer por 8 vezes, ou seja, onde tínhamos os 16 pontos altos, pegando de 2 em 2, vamos ficar com apenas 8. O que acontece? Ele começa a curvar, formando a frente do pezinho. O restante da carreira, eu continuo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Eu vou terminar essa carreira e volto mostrando para vocês em detalhes como está o nosso trabalho até esse momento. Bem, vejam só como meu sapatinho começa a ganhar formato. Agora, 2 correntinhas e vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até faltarem 2 pontos para chegar lá onde começamos a pegar os pontos juntos na frente da carreira. Porque essa é mais uma carreira das diminuições, onde fechamos assim a frente da parte do pezinho, deixando já prontinha, para depois irmos para uma carreirinha de acabamento e depois vamos para o caninho da nossa botinha. Então, aqui vamos seguindo, fazendo um pontinho baixo para cada ponto da carreira de base. Vamos ver, ó, temos 2, aqui é o primeiro, 1, 2. Então, nesse pontinho aqui, ó, eu fico exatamente, aqui nós temos os primeiros pegos juntos, então, eu deixo esses 2 antes de chegar naqueles que já estão pegos juntos. Então, laçada na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto, faço a metade do ponto e deixo na agulha. Novamente, faço metade do ponto e deixo na agulha. Aqui, novamente, ponto a ponto, ó. Faço metade do meu ponto e deixo na agulha. Faço metade do meu ponto e deixo na agulha. Faço metade do meu ponto, deixo na agulha.
novamente e pego as 3 laçadinhas. Isso até terminar as diminuições aqui da carreira anterior. Quando voltaremos a trabalhar em pontinhos baixos, fechando essa carreira. Então, continuamos pegando de 2 em 2 e eu cheguei aqui no último. Então, eu passo 2 como lá no início, que começamos 2 antes e aqui terminamos 2 depois da carreira anterior, ó. Agora, voltamos a trabalhar em ponto baixo, ó como que ele já fica curvadinho, ó. Voltamos a trabalhar em pontos baixos até finalizar contornando toda a carreira. Eu volto então já mostrando essa carreira para vocês e dando continuidade à nossa peça. Bem, com a minha carreira finalizada, vejam só como a base do nosso sapatinho já fica com o formato ideal. Agora, o que eu faço? Uma carreirinha de pontos baixos em volta de toda a base. O porquê dessa carreirinha? Ela afina mais o caninho e fica com uma base mais firminha para dividir a parte do pezinho da parte do cano. Então, é assim, ó. Um ponto baixo para cada pontinho aqui da carreira de base, circulando toda a carreira. Eu passo por essa parte aqui da frente e volto até circular toda a carreira, um pontinho baixo para cada ponto da carreira de base. E volto dando início, então, confeccionando o cano da botinha. Bem, prontinho, finalizei a minha carreira em pontos baixos, agora eu já tenho a base do sapatinho pronta. Vamos dar início à confecção do caninho. Subo 3 correntinhas e volto a trabalhar carreiras em pontos altos. Então, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, circulando assim toda a minha carreira, fecho no primeiro pontinho aqui com um ponto baixíssimo e inicio a próxima carreira. Também trabalhando um ponto alto para cada ponto da carreira de base, isso por 8 carreiras. Então, você terá a base do seu caninho prontinha. Eu vou confeccionar o meu aqui, você confeccione as suas 8 carreiras aí e eu volto já dando o acabamento à nossa botinha. Bem, vejam só como fica o nosso modelinho após as 8 carreirinhas prontas. Claro que nós vamos dobrar, formando assim a nossa botinha. Mas, antes de dobrar tudo, eu volto mostrando para vocês a parte do acabamento e fazendo os detalhes finais, dando ainda mais beleza e mais vida ao nosso modelinho. Bem, aqui com o caninho finalizado, eu volto a trabalhar com o charme na cor pink, porque agora eu vou fazer uma carreira em ponto alto, só que eu pego aqui pelo avesso, porque essa carreira ela já serve como base para o biquinho. Então, a hora que eu viro o caninho, ela já fica com o biquinho do lado certinho. Então, prendo com um ponto baixo, 3 correntinhas e faço, como nas carreiras anteriores, um ponto alto para cada pontinho da carreira de base, circulando toda a carreira. Eu volto junto com vocês com essa carreira finalizada, já dando continuidade, fazendo o biquinho pro acabamento aqui do caninho da botinha. Bem, vamos agora para o acabamento do nosso caninho, tecendo aqui por dentro no lado avesso, para que quando a gente vire aqui, quando vamos virar o caninho, ele fique com o biquinho já virado para o direito. Então, eu pulo um pontinho da carreira de base e no próximo eu faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4.
pulo um pontinho da carreira de base e no próximo eu prendo com um pontinho baixo. Faço laçada na agulha, pulo um pontinho da carreira de base e faço 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Novamente, pulo um pontinho da carreira de base e no próximo prendo com um pontinho baixo. Pulo um pontinho e no próximo 4 pontos altos. E vamos circular dessa forma por toda a carreira, até que o nosso biquinho fique assim, ó, em volta de toda a base do nosso caninho, onde eu volto dando o acabamento, fazendo aqui, enfeitando a nossa botinha. Bem, iniciamos o lacinho de acabamento da nossa botinha com 8 correntinhas laçada na agulha, conto 1, 2, 3, 4 e na 5ª correntinha começo a trabalhar em pontos altos, trabalhando 5 pontos altos por carreira, por 8 carreiras, 4 e 5. Viro meu trabalho, 3 correntinhas e novamente os 5 pontos altos, já contando as 3 correntinhas iniciais como um ponto alto. Dessa mesma forma, vamos trabalhar por 8 carreiras, onde eu volto com as 8 carreiras finalizadas para darmos o acabamento ao nosso lacinho. Vamos lá, então? Bem, com as 8 carreiras finalizadas, eu já arremato meu fio, deixando uma partezinha aqui um pouco maior. Deixo uma ponta sobrando. Dobro e passo aqui, ó. Agora, vamos unir formando um lacinho duplo, para que ele fique mais boleadinho. Então, passo de um lado ao outro e puxo meu fio. Vou para o próximo ponto, pego o da frente e o lado da carreira de trás. Passo por dentro o fio. Vamos para o próximo e passo por dentro. Vamos para o próximo e passo por dentro. Chegamos aqui ao último. Prontinho, já uni o meu lacinho. Agora, eu dobro ele aqui bem ao meio, dessa forma, com a costura aqui bem na parte de trás, no centro, e faço o seguinte: com a parte mais comprida, eu dou uma puxadinha e passo algumas vezes pelo lacinho. Passei algumas vezes, agora eu vou na parte de trás e dou um nozinho. Mais algumas vezes, dou mais um nozinho. E posso cortar o que sobrou de fio e passar aqui por dentro do ponto para dar um acabamento melhor. Dessa forma. Então, eu fico com o meu lacinho prontinho. Depois do lacinho prontinho, aqui eu vou cortar as pontas, eu vou usar uma rosinha em fita para decorar o lacinho e prender a botinha, como essa prontinha que vocês já estão vendo aqui. Vamos lá, então, agora eu volto com a minha rosinha, o meu lacinho, agulha e linha de costura, para já dar o acabamento final à nossa botinha.
Bem, aqui eu já tenho a minha botinha finalizada. Então, o que eu faço? Eu coloco frente do pezinho com frente do pezinho, uma virada de frente para outra, porque aí eu sei exatamente onde eu devo aplicar o lacinho, já que depois, quando eu viro, eles ficam os dois pro lado de fora do pezinho. Então, eu venho aqui, dobro a minha botinha. 3 carreiras aqui do bege, do charme bege, para formar o caninho. Eu venho primeiro com a rosinha em fita, aplicando no lacinho. Então, eu venho de um lado pro outro e passo por dentro da rosinha. Sempre assim, ó, na divisão de uma pro outro, para não aparecer a sua linha aqui na frente. Aí, venho aqui e passo aqui do outro lado. Prontinho. Depois que eu passei, eu venho aqui com ela dobrada, o caninho dobrado, e pego bem no meio, ó, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, em cima da terceira carreirinha, já que temos 1, 2 e 3. Passo lá na parte de trás no caninho, saio na parte da frente. Passo do ladinho, costurando de um lado para o outro, sempre com pontinhos pequenininhos, para que não apareça nem de um lado e nem do outro. Aí, aqui, eu venho na rosinha e prontinho, já tenho aqui o meu. Ó, não aparece nem de um lado nem do outro, e ele já fica com o acabamento aqui prontinho, e ele fica com o caninho dobradinho, porque aplicamos o lacinho costurando de um lado para o outro do caninho. Assim, nós finalizamos essa parte do lacinho e finalizamos também a nossa botinha. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse modelinho e até a nossa próxima aula!